Olá, sejam bem-vindos a mais um TaciCast, um programa onde a gente tem a oportunidade de conhecer e conversar com pessoas que fazem a diferença, falar sobre campus, suas curiosidades e de tudo que acontece e transforma a nossa cidade para melhor. E o tema do nosso TaciCast hoje é: dizem que a mulher é um sexo frágil. Que absurdo! Essa é a frase de uma das músicas de Erasmo Carlos, um grande cantor e um homem muito sábio. E para falar sobre empoderamento feminino, mulheres na liderança e tudo que fala sobre nós mulheres, estamos assim com essas três ilustres mulheres empoderadas da nossa cidade. Estamos aqui com Marta Henriques, ela que é diretora administrativa do Grupo Imne, onde está à frente da empresa há 49 anos. É formada em administração de empresas, administração hospitalar e, como toda mulher sabe, que está sempre em busca de conhecimento, atualmente faz MBA em liderança na Universidade Estácio de Sá. Obrigada, Marta. Juliana Lima, jornalista formada na Faculdade de Filosofia de Campos, empresária, apaixonada por novas formas de gerar renda, servidora concursada do IFE, onde trabalha, onde optou também deixar um cargo de liderança para poder se dedicar ainda mais aos negócios na área do empreendedorismo digital. Obrigada, Ju. Patrícia Daldegan, jornalista com atuação como repórter, editora e editora-chefe em emissoras filiadas à rede Record e Globo, atua na Vijan há 10 anos e hoje é coordenadora de relacionamento da Federação da Região Norte Fluminense. E ainda é professora. Também. Certo? Certo. Voltou aqui, mas a gente conversou aqui ontem e ainda é professora. Eu sou professora. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, que a gente possa dar bastante informação e chamar essas mulheradas para liderar muito mais programas, trabalhos e assim ter o sucesso pessoal. Marta, você que está à frente do Grupo Imne há tantos anos, iniciou com eles praticamente. Qual é esse desafio de estar à frente de uma empresa tão grande, além da gente ainda ter essa pressão oculta por a gente ser mulher, né? Quais são os desafios? O que você acha que ainda falta realmente para as pessoas se acostumarem com as mulheres no poder? Bom, hoje eu acho que eu superei já muitos desafios, né? E vejo que nós, mulheres, quando assumimos um cargo de liderança, de gerência, à frente de qualquer instituição, quer seja privada, quer seja pública, você abre caminho para que outras mulheres, através do seu exemplo, comecem a entender que eu vou apostar em mim, né? Não existem barreiras, porque as barreiras existem, né? Nós temos barreira da maternidade, a conciliação da nossa casa, da nossa família, de filho. São barreiras que foram nos impostas e que nós aceitamos. Hoje, esses desafios para mim... É uma cultura, né? Como se fosse uma cultura antigamente. É cultural. Hoje, nós representamos 41% do mercado feminino. O Grupo Imne é um grupo que tem 70% de mulheres. Até porque a saúde iniciou justamente com enfermeiras, muito mais enfermeiras do que enfermeiros. E muito mais médicos do que médicas. Mas o contingente de enfermagem é muito maior. Muita coisa já foi superada ali dentro, né, da nossa instituição, porque somos 70% de mulheres. Mas vejo que tem muita coisa ainda para nós mulheres, né, alcançar ainda, inclusive a igualdade salarial. Nós não conseguimos. Eu estava lendo um artigo da Boston, da consultoria, que as mulheres hoje ganham 38% a menos do que os homens. É um número muito expressivo, na minha opinião, né? Porque a gente se dedica de uma forma diferente, né? Além da nossa forma de olhar, a gente concilia, porque a cobrança é em cima, né? Ninguém quer saber que você tem que trabalhar 8, 12 horas, tem que chegar em casa, tem que ser esposa, você tem que ser mãe,
você tem que ser patroa, né? Porque você tem um funcionário dentro da sua casa. Você ainda Você tem que tem que administrar. administrar vários papéis e ainda uma residência, um lar, com tudo aquilo que compõe uma sua família, mas de repente seu pai, sua mãe. Então são tarefas que nós aprendemos com o decorrer do tempo a conviver e a conciliar. Mas tem muita coisa para superar, são desafios que a gente supera diariamente. Diariamente. No seu ponto de vista, quais são as ações concretas que vão fazer a mudança, que as pessoas respeitem essa lei e que exista a real igualdade salarial? Então, Tassi, assim, a gente tem a lei, né, da igualdade salarial, que é de 2023, foi editada pelo governo federal há pouco tempo, mas se a gente for buscar a legislação brasileira, a igualdade salarial entre homens e mulheres, ela já é garantida desde a implantação da CLT lá nos anos 40. Né? Então a gente vê que é muito mais uma questão cultural. Eu acho que essa legislação ela veio mais para trazer à tona essa discussão e tentar fazer com que as pessoas vejam, né, que isso não tem mais cabimento hoje em dia, mas é muito difícil. Eu estava lendo um relatório, o Relatório Global de Igualdade Salarial, do Fórum Econômico Mundial. E nesse relatório eles dizem que no Brasil a gente vai levar 123 anos para conseguir atingir essa igualdade salarial. Hoje, o Brasil ocupa a posição 72 no mundo em relação à igualdade salarial. Quer dizer, então a gente tem muito a caminhar. Eu acho que discussões como essa ajudam, né, a gente... eu acho que as mulheres se unindo, né, para buscar essa igualdade. Agora a gente encontra muitas mulheres também têm o preconceito, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A gente tem uma cultura, né, Tassi, de que mulheres competem. A sociedade, ao longo dos anos, ela sempre colocou a mulher como rival da outra. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que mulheres se completam. Quando a gente se junta, a gente é muito mais potente, muito mais forte, né? Agora, cabe a nós também mudar essa cultura com nós mesmas, mulheres, né? Para a gente conseguir levar isso para as nossas gerações. Eu falo que a gente que é mãe de menino... eu falo que a educação é para o menino e para a menina, são para ambos. A gente tem Agora, diferente desse pensamento, nós temos Juliana, que é uma empreendedora, né? Que já atua, né, no empreendedorismo do restaurante e hoje está ensinando a novas mulheres a empreender, ganhar o seu salário, o seu dinheiro. Agora, Ju, uma coisa é estar ali na empresa, outra é a gente falar para frente de milhões de outras mulheres. É um desafio muito grande, existe a insegurança, o medo, o bloqueio, o julgamento de outras pessoas. Como é que a gente pode lidar com esse sentimento? O que você diria para essas mulheres para que elas não tenham esse bloqueio? Olha, Tassi, contrariando um pouquinho aqui a fala de Patrícia, uma das coisas que eu mais ouço, né, eu converso com centenas de mulheres, né, que eu tenho aí ajudado a fazer sua renda extra, muitas vezes sua renda principal. E com certeza, assim, uma das maiores queixas que eu ouço para essa barreira de entrada é o medo do julgamento alheio feminino, né, porque as mulheres elas se comparam e se julgam, né? Virou blogueirinha, virou influencer, quer aparecer. Então, essa é a principal barreira de entrada que elas me relatam. Então, assim, eu acho que a gente tem que caminhar muito nisso primeiro, né? Da gente ser mais unidas e incentivar mais, cada vez mais, outras mulheres a assumirem seu protagonismo, né? Então, eu acho que esse é um ponto, assim, crucial. Assim, na verdade, existe o julgamento, mas a pessoa acaba se espelhando nessa pessoa depois para seguir o mesmo caminho. Com certeza, porque os resultados falam por si, né? Então, quando você começa, vence essa barreira do medo, do julgamento, da comparação, e você vê que você está tendo resultado com o fruto do seu trabalho, né? Aí você começa a ser exemplo, começa a ser espelho, começa a ser referência. Então, assim, é o começar. Eu acho que o começar é um dos grandes desafios, eu acho, não só para as mulheres, mas eu acho que as mulheres têm esse ponto muito mais forte de comparação e julgamento. Marta, a mulher ela tem de ser mais resiliente,
tem uma escuta maior, eu acho que ela é mais atenciosa. Porém, dentro do ambiente de trabalho, como é que você acha que a gente consegue separar a emoção da razão? E quais são as características que nós mulheres precisamos ter para impor nesse momento, no ambiente de trabalho, essas características de uma forma suave ou mais assertiva? Ou qual é a postura que precisamos ter? Porque você lidar dentro de uma empresa, são quantos funcionários? Nós temos 2.150 mais ou menos. Não, Mas não. 70% feminino. Feminino. Qual é a característica para uma mulher ter essa... poder liderar uma empresa desse porte, poder conseguir administrar? Eu acho que primeiro é respeitar o próximo, né? Em qualquer que seja o lugar desse colaborador dentro do nosso organograma, ele tem que ser respeitado. E eu falo muito para eles, até a pessoa da higiene, aquele setor é dele. Nenhum médico pode chegar e ele pode permitir que realmente tenha uma ingerência sobre ele, porque aquele setor é dele. Pode ser gerente, pode ser a nutrição, a higiene, o pessoal que faz trabalha na cozinha, né? As pessoas na hierarquia, justamente na base da pirâmide. Então, todos eles têm que ser respeitados. Isso é uma regra dentro do Grupo IMNE, né? Isso vem desde o Dr. Herbst e todos nós respeitamos. Eu acho que esse é o primeiro papel de qualquer mulher à frente, e ela é realmente, as mulheres, ela consegue entender isso melhor. Os homens têm mais dificuldade, talvez pela forma de criação, isso é histórico, é mais bruto, menos paciente, mais direto. As mulheres não. O que eu percebo? Nós mulheres escutamos mais, tentamos entender o outro, Se coloca na somos situação mais criativas. A criatividade é feminina, não tem jeito, né? A gente soluciona assim Até pra rapidinho. contornar situações, O né? arriscar mais são as mulheres. Verdade. Eu sigo muito minha intuição, né? E foi com essa intuição que eu cresci. Claro que você não é só intuição, você começa a ter, tive minha formação acadêmica, você vai analisando os cenários, mas a mulher é mais detalhista, mais resiliente, como você falou. A gente trabalha com mais adversidades e diversidades. Somos mais fáceis de entender, de aceitar. Talvez até por essa conciliação de casa, filhos, estudo. Porque quantas mulheres que nós conhecemos que estão trabalhando, estudam e têm filhos? Sim. E ficam exaustas, cansadas e de noite tem que sorrir para o marido. Exato. Que ainda tem isso, né? Não tem saída, ninguém quer saber qual é o seu problema. Cada um quer ver a sua parte. O filho não quer saber se a mamãe está chateada, se a mamãe está nervosa, o marido não quer saber porque tem um jantar, tem um compromisso. Então, a gente aprende desde cedo a conciliar várias tarefas. A sorrir, a evitar o choro. Então, para nós mulheres, é muito mais fácil, eu vejo assim, de conduzir as situações. No meu caso da saúde, no meu hospital, eu comparo a um grande shopping, porque ali você tem todas as empresas. Você tem nutrição, você tem farmácia, você tem enfermagem, você tem motorista. Você conciliar um grupamento desses, com pensamentos diferentes, formação diferentes, e conduzir para o mesmo objetivo, É um desafio. é um desafio. Você tem que ser persistente, que nós somos. É. Né? A gente às vezes demora a chegar, mas a gente chega. Sim. Não pode ter medo, a gente não tem medo. Então, essa seria uma característica, Coragem. porque às vezes você é As desafiada, mulheres, porque tentam diminuir, tentam dizer que você não é Sim. capaz, que o seu pensamento não está no caminho certo, e você Eu tem acho que ser até que a firme. gente pode parar ou recuar, mas a gente avança 2 casas. Então, eu acho que isso é uma característica nossa, é uma característica daquelas mulheres que se arriscam no mercado, que buscam algo melhor, que se posicionam, porque é através dos nossos exemplos que outras mulheres vão entrar também. Sim. Né? Quando você fala de sororidade, que eu vejo, eu acho uma coisa muito simples. É respeitar o próximo, é auxiliar o próximo, é escutar aquela outra mulher, é entender o que ela está passando e não julgar. Exatamente. Né? Dar o sentido pejorativo como a gente vê diariamente. Acho que me alonguei muito. Não, né? é ótimo, adoro. Na aula. Né? Patrícia, Marta já fala de um ambiente mais feminino,
mas também existe um ambiente empresarial que é formada principalmente por homens. Sim. E o mundo corporativo não é diferente do que a gente vê no dia a dia do machismo. Como é que é lidar com essa situação, mantendo a autenticidade, o equilíbrio, e qual a postura ideal a ser seguida num ambiente onde quase 80, 90% é uma figura masculina, provavelmente muito mais a gente está ali sendo julgados do que avaliados. Sem dúvida, assim, por exemplo, minha realidade é diferente da Marta. Não é incomum que eu esteja em mesas em que eu sou a única mulher. Isso acontece comigo quase que semanalmente, né? E realmente, quando você se senta num ambiente extremamente masculino como esse, a sua postura faz toda a diferença, né? Uma coisa que nós mulheres a gente tem que entender é que o ambiente empresarial corporativo ele foi criado para ser masculino, porque foi assim durante muito tempo. Muito tempo. Para você ter uma ideia, eu vou te dar um exemplo. Você sabia que a temperatura do ar-condicionado ela é normatizada de por acordo com o corpo do homem. Para o homem. É uma normativa masculina, com Ministério do Trabalho, de 1978, que determina que o ar-condicionado tem que ficar em 23. E para nosso corpo feminino é 24, 25 a temperatura ideal. Então você vê que é todo um ambiente hostil para a mulher, né? Então eu acho que essa questão da postura, a gente tem que saber que a cobrança para quem é líder feminino, ela vai ser o dobro da cobrança para um líder masculino. Então você tem que se preparar muito mais, investir muito em inteligência emocional, nunca trazer as coisas para o coração, entender que aquelas situações que você passa... Não é sobre você. Exatamente. E assim, a Cristina Junqueira, que é uma mulher que eu admiro muito, que é fundadora do Nubank, não sei se vocês conhecem, ela tem uma frase que eu acho fantástica, que ela diz o seguinte: ninguém te obriga a sentir nada, você que se deixa sentir. Então, se você passar por um ambiente adverso, né, uma situação que não é a ideal, assim, que você não gostaria de ter passado, pense se o problema realmente está com você ou está com o outro que te fez passar por aquela situação. Eu falo muito isso até para os meus filhos, que não é... Quando alguém fala algo que você não gostou, eu falo até para perdoar. Às vezes você não sabe o que aquela pessoa está vivendo naquele momento. É muito mais sobre ele. Né? É mais sobre a pessoa do que você que levou, às vezes, a injustiça. Mas é a forma da mulher ver. Exatamente. É diferente. É diferente. E a gente entende, assim, que muitas vezes não é nem os homens fazem isso instintivamente. É muito comum, por exemplo, a gente estar num lugar, um ambiente mais descontraído, aí começa o papo de futebol. Aí, se você é a única mulher, muitas vezes você está excluída. Já pedem desculpa como se fosse uma ofensa também. Daquele ambiente. Então, assim, são situações, às vezes, pequenas do dia a dia que você tem que ir contornando, você tem que ter sabedoria para você se posicionar. Agora, eu acho muito engraçado que quando as pessoas falam do homem perfeito, fala do homem que trabalha, que ajuda em casa, que cuida dos filhos, que atende a esposa com muito carinho. Mas isso nós somos, né? Somos. Isso a mulher já é perfeita. Isso o homem é elogiado por ser assim. Mas pra gente, para nós mulheres é uma obrigação e se torna assim, natural, é mais do que sua obrigação. Exatamente. Como é que é o pensamento machista? Mas faz parte. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar também. Em casa. Em casa. Eu falo que a cultura começa em casa, a educação dela começa em casa. Profissional, né? Ela quer realizar. O trabalho é um valor para mim. Então, assim, estar no trabalho, fazer boas entregas é algo que eu gosto, né? E eu preciso entender que em casa as coisas têm que estar equilibradas para que eu consiga entregar bem. Mas então, meu marido tem que ser uma pessoa. A mãe de menino tem que começar a pensar assim. Né? Eu A mãe de penso. menino. Eu educo. E um dado para contribuir com o que você falou, você sabe que a cardiologia, especialidade, não tinha mulher dentro dos seus estudos, né? É mesmo? É, de um tempo agora. O coração masculino. A situação do homem que era estudado. Não tinha parâmetros para nós mulheres. Veja bem. O que era feito para as mulheres até um tempo atrás, e estou falando muito tempo não, bem recente, era todo baseado nos homens. Os estudos feitos para homem
Quando a mulher começou a ter todo o estresse, mercado de trabalho, ter essa vida corrida, infartar mais, os estudos começaram a ser direcionados para a mulher. Mas isso é muito recente. Nossa. Então, Chega a o ser meu mundo, inacreditável. saúde, não é um mundo perfeito, né? Você estava falando que lá na empresa é assim, no grupo. Mas não é assim, porque, na verdade, a minoria masculina, ela tem um domínio muito grande. Então, você precisa ser muito firme para não ser dominada por uma minoria masculina, Exatamente. que é diferente que a Que gente é está uma falando. característica que a gente precisa ter, então, de firmeza, porque senão eles querem Porque passar não é por cima da quantidade, autonomia. entendeu? Não é a quantidade. Às que faz vezes a o homem verdade. ele está diferença. talvez a nas influência. posições-chave, né? E aí realmente a coisa fica top-down, né? Sim. Ju, e você que é uma empreendedora que atua em campos diferentes, né? Tanto na presencial como na digital, como é que você consegue conciliar? Porque uma hora você tem que estar no restaurante. Sim. E no momento que você está em casa também estar trabalhando. Quais são, assim, os maiores desafios de cada área e como é que você administra para poder ter a sua vida pessoal e não deixar que o trabalho tome conta de tudo? E muitas vezes a gente se sente até culpada de não dar conta de tudo. Olha, Tassi, eu acho que assim, é primordial rede de apoio. Isso sem dúvidas, né? Eu com certeza não daria conta de 1/3 do que eu faço hoje se eu não tivesse uma rede de apoio dentro de casa do meu marido, com suporte em relação às crianças, né? De pessoas que me ajudam em casa também. E o restante é gestão de tempo, que aí eu tenho uma amiga aqui que é maravilhosa, que entende isso. Mas gestão de tempo, por exemplo, no mercado digital, por exemplo, muitas mulheres, quando eu começo a conversar, vêm me procurar e falam assim, Juliana, mas é rápido, é uma coisa fácil de fazer, porque eu não tenho tempo. E eu costumo fazer assim, olha, vamos dar uma olhadinha aqui no seu celular. Tempo de uso do celular, abre aí para eu dar uma olhadinha. Aí tá lá assim, 4 horas, Meu Deus. que ficou ali, né, 4 horas, às perdendo vezes, tempo. é pouco, tá? Às Pouco, vezes as pessoas dependendo do passam que até você muito mais. dependendo do que você vai fazer ali, né, dividido entre Instagram, WhatsApp, enfim. Então, assim, a gestão do tempo, ela é primordial para você dar conta de tudo. Esse tudo, claro, é muito relativo, porque a gente está sempre equilibrando os pratinhos, né? Alguma coisa, às vezes, você está mais focado, outra coisa você está menos focada, mas é um equilíbrio. Mas, assim, rede de apoio e gestão de tempo, eu acho que é a chave para você conseguir ter sucesso empreendendo em qualquer área, né? Eu acho que são 2 fatores fundamentais. E, assim, uma outra coisa também que eu vejo muito, que a gente vê, assim, a barreira de entrada para o digital é quase zero. Porque você não tem custo, mulheres que estão de casa, elas podem Consegue trabalhar, equilibrar conciliar muito bem o trabalho dentro de casa, porque às vezes não tem uma rede de apoio para estar com o filho. Então, assim, essa barreira de entrada, ela caiu muito quando você fala de digital. Porque, lógico, em negócios físicos depende da sua presencialidade na maioria do tempo, né? Então, o digital trouxe também essa flexibilidade de você conciliar muito mais facilmente com tarefas. Você não perde o tempo de deslocamento de um lugar pro outro. Exatamente. Então, facilita muito também para nós mulheres. Agora, é interessante a gente também ver que essa rede de apoio, ela vira um exemplo dentro de casa favorável quando todo mundo contribui. Porque eu falo assim, quando eu comecei, é uma opção, eu falo que não é uma obrigação. Ninguém trabalha para ser obrigado. Sim. A gente empodera as mulheres, fala se ela tem essa vontade de estar. Eu, por muito tempo, não quis estar à frente do trabalho, optei por estar com meus filhos. Hoje, estou me dedicando ao trabalho, me encontro neste lugar. Mas eu falo muito meus filhos, eu falo assim, mãe, você vai sair? Você vai, mamãe está tão feliz. Sim. Então eles acham o máximo hoje eu sair para trabalhar, porque eles enxergam que isso me traz felicidade. Não tem a melhor forma de educar pelo exemplo, com certeza, né? Tanto em relação à educação dos nossos filhos, dos meninos, né? Em relação a essa coisa da rede de apoio. O educar pelo exemplo é imbatível. Por mais que você, né, tá ali catequizando, falando como deve ser, criando bons hábitos neles, o exemplo é o que arrasta, né? Com certeza.
Marta, você falou sobre sororidade. A gente escuta muito isso hoje. Hoje é uma palavra que ganhou destaque nas redes sociais. As pessoas citam muito, mas existe a diferença em citar a palavra e exercer realmente a palavra. Como você acha que ela pode ser realmente aplicada para fortalecer uma liderança feminina? Como é que você utiliza isso lá no ambiente de trabalho? Você que tem muitas mulheres que precisam ali do seu apoio, que tem ali às vezes a dificuldade, mas encontra ali nesse exemplo de mulher empoderada para que elas possam chegar nesse lugar também. Eu acho que a primeira coisa é o respeito, né? O respeito independente até de ser mulher ou homem, mas principalmente a mulher. Para que ela não seja assim, como se fosse tratada como um objeto. E principalmente o respeito de outra mulher para outra mulher. Porque o que Patrícia falou há pouco é verdade. Muitas vezes você encontra uma mulher denegrindo outra mulher. E o homem não. O homem vai denegrir depois que escutou uma mulher. E eu acho que as mulheres elas têm que ser mais unidas. Né? Uma respeitar mais a outra, uma aplaudir mais a outra. Aquela mulher que está aqui, tipo o exemplo que você falou da Cristina Junqueira, né, da Luísa Trajano, são mulheres hoje respeitadas. Sim. Claro que elas sofreram certamente. Isso, elas sofreram também isso, pressão. Mas conseguiram hoje ser exemplos de... A Caluso, que entrou agora da Colgate, Palmolive, também outra mulher que surgiu no mercado, uma mulher brasileira que voltou, ficou anos fora dos Estados Unidos, retomou agora para sua terra natal, respeitada, assumindo uma presidência. São mulheres que já vão promover a inclusão e uma forma de trabalhar diferente. Você vê que essas empresas, elas são mais criativas, são mais inovadoras, mas essas mulheres à frente, elas auxiliam na promoção para que outras mulheres sejam mais respeitadas, escutadas, não sejam julgadas pelo que se vê, porque muitas vezes você é julgada pelo que vê, o que é tangível. Sim. E a verdade não é aquela, existe uma outra história. Né? Porque a história sempre tem dois personagens, nunca tem um só. Tem aquele que fala mais rápido, chega mais rápido, e tem aquele que muitas vezes sofreu a ação e que está ali atrás nos bastidores. Então, nós realmente escutamos as duas partes para ter esse julgamento completo. E como você falou há pouco, às vezes é uma interpretação daquilo que escuta, daquilo que fala, daquilo que vê. Então, eu acho que as mulheres elas têm que se unir, porque tem muita coisa ainda a ser vencida. Mas depende da gente, né, de como nós comportamos justamente dessa rede de apoio que nós temos que criar, principalmente nós que estamos à frente de uma instituição pequena ou grande, porte pequeno, porte grande, não importa. Aquela mulher que sobressai, ela tem por obrigação, justo, de passar isso, de começar a transformar essa região que ela está, esse local, e com as suas atitudes e seu exemplo. Porque sem exemplo, o que você fala tem que ser o que você escreve. Não pode ser diferente. Respeito vem assim, na verdade, nós mulheres. E as pessoas respeitam mesmo, não é o que se fala, é o que se mostra. A sua atitude que fala muito mais, não é? É assim que você tem suas conquistas, é assim que você vence essas barreiras. Não tem outra forma. É o respeito que impõe você diante de qualquer situação. Então, gente, se estiver em casa, ver uma amiga trabalhando, buscando, incentiva. Vai lá, curte, compartilha, faça sua presença quando for convidada, porque isso anima, né? Anima. Eu acho que quando a gente tem um suporte também das outras pessoas que vão ali te prestigiar, você vai se animando, vai conquistando mais e, ó, só sucesso. Patrícia, a gente diz que o tempo da mulher é, assim, poderoso, milagroso. Eu digo que a gente não deveria ter 24 horas, a gente deveria ter 56 horas ou mais. Como a gente, como o Ju acabou de falar, você é expert nisso. Estou curiosa. Como gerenciar esse tempo com as inúmeras funções que a gente tem, as atividades que a gente precisa executar, sem que a gente desanime e perca forças. Eu sei que a gente não vai conseguir, eu falo muito isso lá em casa. Quando eu estou trabalhando, eu vou dar 100% do meu trabalho, porque eu não vou conseguir atender as crianças nesse momento. Mas quando eu for atender as crianças, eu vou estar 100% com as crianças. Então, a gente sempre vai estar num desse setor, não se dedicando 100%. Como é que a gente equilibra
essas atividades, com essas múltiplas funções que nós temos. E é como se fosse uma obrigação. Se a gente não der conta, a gente muitas vezes é criticada por não dar conta. Você já deu a receita. Nem preciso falar mais nada, já respondi. Não, eu acho que é exatamente isso. Acho que assim, a mulher, a primeira coisa que ela precisa fazer É se perdoar. se perdoar, exatamente. Porque existe uma cobrança muito grande de que a gente tem que ser a mulher perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita, a profissional perfeita. A gente tem que dar conta de tudo. E nenhum ser humano dá conta de tudo. Então, tem dia que você vai precisar dar uma atenção maior para o teu trabalho, é um dia crítico, é um fechamento de folha, é alguma coisa que você precisa estar ali 100%. Talvez a sua família fique um pouco de lado. E aí, qual o segredo? No outro dia, você vai dedicar um tempo maior para a sua família. É entender, assim, que não existe receita, existem diversas técnicas, eu já estudei acho que quase todas, porque como era um problema meu de gestão de tempo, eu fui buscar. Então, desde 2008, que é um tema que eu estudo, que eu faço cursos e Mas etc. isso é importante até as pessoas também buscarem ter esse conhecimento, Sim. porque às vezes a gente é leigo, a gente acha que não vai dar conta, mas quando a gente busca essas técnicas, essas orientações, a gente consegue até administrar de uma forma melhor e se torna até menos cansativo para nós mesmos. Sem Porque dúvida. às vezes a cobrança é até nossa, né? Eu me sinto E a me gente se cobrar sente demais. culpada, É. a gente se sente culpada. Sempre, Eu me sempre. sinto também. Sempre. A gente acha que a gente não está sendo a melhor mãe. É que a gente... suficiente. E assim, e a gente E tem às que ter vezes tem uma consciência. chantagemzinha de filho, né? Aquele denguinhozinho que a gente faz assim, ai meu Deus. Também. Mas a gente tem que entender que é isso, assim. Aí eu brinco, mas amanhã quando você vai deixar de sair com sua amiga pra ficar comigo? Boa, boa. Eu verdade. viro, eu A falo, eu resenha viro, vai ser a cancelada. resenhazinha vai ser cancelada, eu já troco a pergunta. Exatamente. Eu acho que é isso, assim, a gente tem que entender que se a gente está presente no que a gente está fazendo, que eu acho que isso é uma grande questão, assim, esteja presente no que você está fazendo. Porque você vai estar fazendo com consciência, você não vai estar sendo qualidade. dragada pelos acontecimentos, sendo atropelada. Eu vou fazer isso, eu vou estar presente naquilo ali. E se você tem presença no que você está fazendo, você sabe que você está fazendo o melhor que você pode naquele momento. Então, quando você entende que você está sendo a melhor mãe que você pode ser, a melhor profissional que você pode ser... Porque às vezes você pode estar ali o dia inteiro e não Ausente. oferecer uma atenção de qualidade para Exatamente. sua filha, para o seu filho. Você pode estar ali, está no celular, seu filho está ali do lado e você não está presente. Então, acho que presença é imprescindível. Estar presente é diferente de ser Ser presença. presente, é verdade. Ju, a gente já falou de várias formas de empreender e de gerar renda. Em campo especificamente, como é que você vê a participação feminina nesse campo empresarial? E que conselho você daria a essas mulheres que ainda têm medo de apostar nelas, que ainda não se sentem preparadas ou capazes de começar um negócio? Olha, primeiro, assim, em Campos eu vejo muitas mulheres empreendendo, mulheres em cargos de liderança. Isso é uma coisa que, assim, eu tenho observado, tanto em universidade, né? Universidade não é tão recente, né? As mulheres ocupavam mais cargos, assim, nessas áreas universitárias, mas no empreendedorismo mesmo, como você falou, a gente está sempre presente, prestigiando, né, as mulheres que estão empreendendo. A barreira de entrada diminuiu, principalmente quando você fala em digital. E assim, conselhos, eu acho que eu daria alguns conselhos que são conselhos que eu dou para os meus filhos. Que eu falo assim, eu acho que assim, conselhos que eu daria para os meus filhos e para outras mulheres, né, para além do que eles vão escolher profissionalmente. Que eu acho que hoje as empresas, principalmente as grandes empresas, elas falam muito em skills, né, Patrícia? Sim. Em você ter mais habilidades do que propriamente a formação. E quando a gente fala nisso, sobre empreendedorismo, são habilidades fundamentais, que eu acho que a primeira é comunicação e oratória. Você tem que conseguir falar sobre você, sobre o que você quer vender, sobre o que você lidera e empreende. Então, assim, comunicação e oratória são habilidades essenciais para qualquer área, principalmente empreendedorismo. Saber vender, porque também existe um bloqueio, que a pessoa fala, acha que vender está incomodando, e vender é servir, né? Quando você vende, você está servindo. Então, você está sempre vendendo alguma coisa. Você está vendendo um produto,
ou um serviço, ou o Uma seu ideia. tempo, Uma ideia, ou é. o seu tempo, ou o seu conhecimento, que é uma ideia. Então, todas nós somos vendedoras. O que você tem que decidir é o que você vai vender, que vai te gerar mais resultados, né? A outra coisa que eu estou sempre aconselhando outras mulheres e falo muito com os meus filhos é diversificar a renda. Eu acho que, né, a gente já ouve isso há muito tempo, não deposita todos os seus ovos num cesto só. Isso é muito real. Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais buscando diversificar a nossa renda. E a última coisa é sempre gastar menos do que você ganha, porque senão a gente vira um pagador de contas, né? Não adianta, você pode empreender uma... Nunca vai ser ter sucesso. É a velha corrida dos ratos, né? Aquela coisa de você nunca sair daquele labirinto, se você sempre estiver gastando mais do que você ganha. Então, a gestão, ter educação financeira é uma habilidade essencial para qualquer empreendedor dar certo, porque senão você não chega a lugar nenhum, né? Acho que são essas. Legal isso que a Juliana falou também, porque eu acredito no comportamento empreendedor até para quem trabalha no corporativo. Sim, com certeza. Porque eu acho que você tem que estar ali tendo novas ideias, se colocando, porque no corporativo vendendo. você se vende. Se Exatamente. vende. O que Agora, você vende é Patrícia, mesmo. você que é desse campo do jornalismo, de passar a comunicação assertiva, ela é primordial, ela é, sim, necessária. Você acha que hoje está sendo utilizada da forma correta? Então, eu acho que as pessoas, elas têm uma dificuldade, muitas vezes, de se comunicar, né? De colocar as ideias de uma forma clara e objetiva. Muitas vezes, elas buscam falar muito e às vezes, se você for mais assertivo, você falar ali objetivamente o que você quer, aquela comunicação vai funcionar melhor. Então, eu concordo com a Juliana, eu acho que comunicação é uma soft skill essencial seja para o empreendedor, seja para o colaborador. E hoje tem várias técnicas que podem te ajudar a são utilizar. Habilidades que elas são construídas mesmo, com certeza. E uma coisa que eu acho que é muito importante nessa questão da comunicação assertiva e que a gente tem perdido ao longo do tempo é você praticar a escuta ativa. Porque não é incomum que as pessoas estejam numa pressa tão grande, então a gente está conversando aqui, eu e Tassiana, e eu estou mais preocupada em responder a Tassiana do que propriamente entender o que é necessário que eu fale para a gente estabelecer uma comunicação. Então eu acho que isso é primordial, assim, entender para quem você está falando, porque você tem que modular o seu discurso de acordo com a pessoa para quem você está falando, entender o perfil e praticar a escuta ativa. Entender o que agora, a outra pessoa pode contribuir para a sua tecnologia do WhatsApp, de acelerar o áudio, isso é uma coisa que está atrapalhando muito as pessoas, até o cérebro, a raciocinar corretamente. Porque você não consegue, às vezes, as pessoas estão acelerando tanto que a pessoa não consegue processar o que está sendo dito. E isso tem atrapalhado na comunicação das pessoas. Sem dúvida. E eu acho que atrapalha muito mais na criação de repertório. Porque para você ter uma boa comunicação, você tem que ter repertório. Você tem que entender das coisas. Você tem que entender o que está acontecendo à sua volta e entender do mundo. E quando a gente se informa, né, busca informação dessa forma que você está dizendo, na correria, no WhatsApp, que eu vou ler uma coisa desse tamanho e já vou achar que aquilo ali é uma verdade absoluta. E bem abreviado, né? Porque tudo é um outro português. E a superficialidade. Isso é um desafio de ver com os filhos, né? Os filhos mandam uma mensagem que eu fico tentando traduzir o que são aquelas siglas que ele está querendo dizer que é uma palavra. Então as pessoas têm essa dificuldade porque não tem repertório. E só se cria repertório. Agora, Patrícia, isso também é busca de conhecimento, né? Porque eu falo muito isso. Eu, quando decidi fazer a faculdade, eu fui por conta do trabalho. Eu acreditava muito que a faculdade ia fortalecer o meu conhecimento, ia me fazer ter muito mais entendimento. E quando você busca conhecimento, ninguém te atrapalha. Porque aquilo é seu, você conquistou aquilo, né? Ninguém tira, é o maior patrimônio. Então as pessoas também precisam buscar conhecer do que se está falando. Porque eu vejo muitas vezes, às vezes, as pessoas defendendo algo na internet
nem sabe Não do que está sabe. falando. Pelo discurso você vê que a pessoa até desconhece. Superficial. aham. Ainda mais com o chat GPT hoje, então, o pessoal bota lá o Nossa. assunto, aparece aquilo ali, a pessoa Mas só eu repete. acho o chat GBT é uma forma de você buscar conhecimento até de forma muito necessária e imediata. Pontual. Pontual. Às vezes você está num local que surgiu um assunto que talvez você desconheça, você quer participar do assunto, você consegue buscar Mas aquilo, eu porque é uma acho- enciclopédia. Então, mas como eu acho que você tem que ferramenta, criticar ótimo. como ferramenta. É, mas como você tem que analisar e ferramenta. criticar. Não, exato. lógico. E não pegar, que é o que ela está É, falando, Como se fosse né, aquilo e uma coisa copiar. certa. Não Não. copiar, né? Um Não é um Ctrl-V, copia-cola. Ctrl-C. Ele vai te ajudar Não, eu a digo isso porque eu falo até iniciar assim um para meus caminho. filhos, não fiz o exercício porque eu não tive alguém para me explicar. Você não pode. Hoje não Hoje não existe pode. isso. Hoje você vai no YouTube e encontra vários professores Tudo. disponíveis. Ou você vai no chat GBT, ele vai te explicar, ok. Verdade. Agora você vai escutar, vai analisar de acordo como foi na sua É. aula e vai escrever como a professora você aprendeu na aula e como o chat te informou. E Então, a assim, gente é não pode ser mecanismo. crítico, né, para analisar aquela E a Exatamente. gente nem pode justificar a falta de conhecimento por falta de oportunidade, porque hoje está tudo É isso que eu aí falo, para quem é. quiser. Tudo disponível. Você pode aprender qualquer coisa que você quiser hoje nas redes sociais, no YouTube, no GPT, nas inteligências artificiais. Então, assim, tem que buscar realmente, porque Então, é isso que eu falo. Eu acesso- acho que o acesso hoje, a pessoa É. fala assim, não consegui fazer porque eu não tinha conhecimento. É, não, não tem teve mais. preguiça. Exatamente. Teve preguiça de buscar. A Exatamente. informação está disponível. Está disponível. Agora, entender a Exato. informação e É passar diferente. ela é Aí Você tem que diferente. praticar, né? Ter esse Praticar. repertório que você está falando. Exatamente. Porque você precisa ter esse entendimento. Com certeza. Porque senão, né, tudo seria muito fácil, né? Você só repete e aquilo você nem fixa aquilo que você está falando. Você só Verdade. repetiu e acabou. Agora, Marta, você começou no Grupo IMNE há tantos anos atrás, começou como recepcionista e foi crescendo. O que você diria para essa menina de muitos anos atrás, para a mulher, você sendo a mulher que é hoje? Eu acho que eu cresci, né, acreditando naquilo. Eu era muito nova quando cheguei lá e comecei a trabalhar com pacientes. Não tinha hospital, era uma clínica. E logo assim que chegou a primeira internação, os pacientes oncológicos, pacientes portadores de câncer, estavam soltos nos hospitais da cidade e não tinham para onde ir. Então, quando abriu, começou a chegar todo mundo e começou a chegar, aí chegou a radioterapia, né? E eu sentava ali com eles e ficavam esperando. Eu chamava um por um, seu Nero, seu Vanderlei, e levava eles. E ali eu fui, encontrei neles uma reciprocidade, a forma como eu era, ou seja, muito jovem, 18 anos, cheio de sonhos na cabeça e sem preconceito. E eu sempre gostei muito de falar, lidar com as pessoas. E eles começaram a se apegar. Eram pessoas muito pobres financeiramente. Eram pacientes do SUS. E eu recebia, assim, 2 ovos embrulhadinhos, né? Recebia, às vezes, um pacotinho de um biscoito feito em casa, um biscoitinho de polvilho, que eu via aquilo ali, nossa, eu me sentia tão importante que eu cheguei a comentar esses dias, lembrando esses fatos. Eu, na ocasião, logo em 77, eu passei num concurso público. Passei na época o Banerj, que era o Banerj, Caixa Econômica, Banco do Brasil, né? Era o top, seria galgando. O Banerj você ia para o Brasil ou para a Caixa Econômica. E eu não fui na época. Eu era para ganhar assim 4 vezes mais do que eu ganhava os 5, mas eu achei assim, eu me sentia tão importante para aquelas pessoas, eu achava que eu fazia tanta diferença na vida delas, que aquilo para mim foi mais importante do que o dinheiro que eu ganhava. Porque eu sempre achei que a felicidade, você busca ela, você tem que ser feliz. Eu não entendi o que eu entendo hoje, depois é que eu fiz um feedback do que eu fiz naquela época, mas eu não me prendia a dinheiro. Eu me prendi naquele momento, todos me julgaram na época de forma errada. Nossa, que absurdo, eu tinha uma prima que trabalhava no Banco do Brasil, outra trabalhava no Banerj, que depois foi para o Banco do Brasil. Que absurdo, minha tia também, que tinha arranjado Mas emprego. Marta está falando algo que eu escutei esses dias até numa oração, falando exatamente sobre isso. As pessoas às vezes vão em busca do dinheiro, procuram a faculdade, procuram, hoje a gente escuta muito, as pessoas estão querendo fazer medicina pensando no dinheiro e não no amor na profissão. E falava muito isso, quando você vai em busca do financeiro, você não consegue conquistar o sucesso, porque aquilo ali vai ser uma barreira, porque você não vai estar fazendo algo
que te satisfaz, que te traga alegria. E é esse sentimento Eu de acho até que criar pode satisfação. trazer dinheiro. Mas e assim fui galgando. Na minha trajetória, depois passei num outro concurso, quando meu irmão assumiu a junta em Macaé, que ele foi diretor da junta, quando abriu a junta de conciliação e trabalho, que era tudo em Campos. Passei também para lá, falei, gente, eu não me vejo, 3 férias ao ano. Falei assim, eu não sou assim. Eu já estava com autonomia. Eu ajudava a decidir, eu ajudava a criar, e aquilo me dava uma satisfação pessoal muito grande. Era a mola mestra, né, que me impulsionava. Ser feliz no trabalho significava muito para mim. Ser feliz ao acordar e ter prazer de ir trabalhar. Então, isso eu falo para as pessoas que trabalham comigo. Pensam, porque tem esse problema, tem não sei o que. Eu falei, gente, os seus colegas são a sua família. A gente São às vezes com vive eles que mais vocês dentro do convivem, trabalho né? do E que as dentro de pessoas às casa. vezes esquecem o caminho, ficam pensando 8, só na 12 chegada, horas. no objetivo, né? E o 8, caminho 12 horas por dia do lado daquela pessoa. Eu falei, por que porque o telefone a senhora vê, gritou comigo. Falei, gente, não gritou com você, às vezes ele está perto de uma obra, alguma coisa Exatamente. barulhenta. Procure entender dessa forma. Então, eu sempre procuro minimizar o problema para não entrar naquela... Não, realmente ele gritou com você, porque ele é uma pessoa assim, às vezes não é. Eu já me deparei com um funcionário que eu não sabia que tinha deficiência auditiva. E um dia eu cheguei na recepção, chamei a gente e falei, vem cá, por que todas as vezes que falo com ela não dá bom dia? Aí fomos ver, não, nunca me esqueci. Ela tinha uma deficiência auditiva, ela não escutava as pessoas. Então ela estava sempre com o rosto assim, paralisado, estático, porque ela não escutava as pessoas. Eu falei, então tira ela daqui. Coloca na retaguarda para a gente ver, porque ela não pode ficar Às vezes não é um mal profissional, ele só está no local Tem uma inadequado. limitação. E nesse julgamento, nossa, dona Mar, aquela menina super antipática. Eu falei, gente, então tem alguma coisa errada. Quando eu desci, ela não era antipática, ela não escutava. Então essa de entender o outro, de traçar essa empatia, de procurar ver quem são as pessoas, eu sempre procurei. Então eu acho que isso eu passo hoje para eles, a experiência que eu trago, que eu levo para as pessoas. E acho que toda aquele... Então hoje você agradece a menina que você foi há 15 anos atrás, que hoje você está no lugar. Não quis ir no concurso. Não quis os dois concursos, porque eu achei que não seria feliz. Sendo com papel, com máquina. E empreender traz liberdade, né, justamente, Marta? é diferente. E Marta falou uma coisa que eu acho tão importante. Eu trabalhei também na recepção da Unimed, trabalhei na Caixa Econômica. E na Caixa as pessoas eram muito simples, mas eu achava assim, quando eles levavam o limão, às vezes era aquilo que eles tinham de melhor para poder oferecer para você. Uma coisinha então, que eles assim, levam. é tão gratificante você saber que ele pegou o que ele tinha ali dele de melhor e te ofereceu. Eu acho que é um valor até muito maior se alguém com poder aquisitivo maior pudesse te dar qualquer outro presente, que aquilo ali é fácil para aquela pessoa. Justamente. Você sabe que assim, uma lição que eu tirei também da minha profissão de jornalista, porque assim, eu como repórter, eu entrevistei desde o presidente da República até um morador de rua, o sem-teto. A gente vê todas as realidades possíveis. E uma coisa que, assim, se eu puder resumir a profissão é o seguinte, todo mundo, da pessoa mais graduada até aquela que você acha que está numa condição social vulnerável, né? Vulnerável, todos têm alguma coisa para te ensinar. Tem, verdade. Todos. Verdade. Se você tiver olhos para ver e ouvido para escutar, você sempre vai tirar uma lição de qualquer relacionamento que você tiver, qualquer situação que você tiver com aquelas pessoas. E o que Marta falou também, Tassi, que né, dessa trajetória lindíssima que ela tem, de ser feliz no trabalho, é uma palavra que está muito em alta hoje, mas é isso, é você ter propósito no que você faz. Porque se você não tem um propósito, fica uma coisa vazia e você não consegue encontrar essa felicidade, esse prazer em estar servindo ali, o que você se propôs a fazer. Então, assim, é muito Isso forte. é muito importante, porque às vezes as pessoas querem estar no seu lugar, mas não querem viver a sua luta. Com certeza. Só que muitas vezes a pessoa quer estar no seu lugar pensando no sucesso que você obteve, mas ela não gostaria de fazer o que você faz. É o famoso palco e bastidor, né? Então, assim, as pessoas assim, você é assim o dia todo, você faz, porque eu sou feliz no que eu faço. Talvez, se eu não gostasse, eu não estaria com certeza fazendo o que eu faço. Então, as pessoas confundem muito o sucesso baseado só
No palco. no palco. É. Não querem Esquece viver o bastidor. o bastidor que não é E muitas mole, né, vezes acham gente? que É não é bem, mole, não. bem Muitas tenso. vezes acham, como a Marta falou, que é a questão financeira, o único O único motivador. motivador razão, não é. E não é, assim, você tem que entender Não quais que as pode pessoas ser, não né? queiram Claro. conquistar Sim. sua vida Você financeira. precisa, Todo mundo Mas precisa. todo mundo É. precisa. Mas é essencial você Não também pode ser o maior amar. motivador. Não É. pode ser o maior. Você precisa amar o que faz. Exatamente. Exatamente. Isso é uma grande verdade. Agora que a última pergunta que a gente faz, vou perguntar para Marta. Eu falo que é para finalizar de forma divertida, um olhar diferente às vezes do trabalho. Nesse ambiente que às vezes é muito difícil, porque você lida ali com a saúde, pessoas doentes, pessoas fragilizadas, pessoas que estão passando por momentos difíceis. Mas já aconteceu ali no trabalho algo engraçado que te marcou, que foi divertido, que foi alguma cena que marcou para você e que te faz rir até hoje? Nossa, algo muito engraçado. Não só, já tivemos casos lá de um homem internado com 3 mulheres. Meu Deus do céu. Não, isso. Como é que foi administrar essa dinâmica Nossa, de mãe, cada nossa, mulher? era um Mas problema. todas sabiam que existia ou não? Você tinha que administrar Não, cada hora Parece até uma? Nelson Rodrigues. Meu isso aí, ó. Deus. Uma não Realmente sabia, acho que foi a inusitado. coisa mais pitoresca que aconteceu com a gente lá. Porque eram 3 mulheres, ele tinha pedido à recepção que ele queria ver as 3 mulheres, que nenhuma das 3 sabiam uma da outra. E a gente teve Então, o horário, que vocês abriram um horário de visita diferente. abrimos um Contornar. horário de visita. Aí teve um dia que uma Cruzou com chegou a outra. e tinha outra. Mas E elas na- sabiam da... Não, na recepção a gente dava na época um crachazinho por unidade, por apartamento. E não tinha um crachazinho mais. E ela estranhou, porque ele estava com visita restrita. Como é que não tinha ninguém? Aí a gente teve que dar uma enrolada nela lá. Nossa. Aí chamei um funcionário, eles me comunicaram, falei, leva para tomar um café em algum lugar. Aí a gente já foi contornando, aí a enfermagem ligou para ele, conversou no ouvidinho dele. Aí a outra desceu por um lado, a outra subiu para o outro. Gente, E acabou imagina! envolvendo, nesse dia nós envolvemos 3 funcionários. Ele saiu de lá, não sei o que ele resolveu da vida, não era de Campos, mas eu acho que ele era de Rio das Ostras, Macaé. E elas Ele vinham de lá? passava por Campos, ele tinha uma pessoa de Macaé, uma pessoa de Campos e uma pessoa do Espírito Santo, onde ele trabalhava. Sim. Ele trabalhava, tipo assim, Ah, Onde representante. passava, ele tinha Gente, Ele pouco tinha as problema, 3 né? pouco problema. Ainda consegue Tinha administrar. filho com as 3 mulheres. Hoje em dia, isso já tem uns 15, 20 anos. Hoje eu não sei como que está a vida desse homem, dessa criatura. Não Tinha que ter voltou internado mais. mesmo, gente. Não Depois sei se as mulheres se infartou. encontraram. Meu Deus do céu. Mas realmente. 3 funcionários nesse dia, a gente ria. Porque o pessoal ficou, dona Marta, olha que que a gente situação. faz? O que vai acontecer quando encontrar todo isso se a outra vamos chegar? administrar isso, vamos Essa mudar de os tudo horários. isso, esses anos todos, as tristezas todas, foi o fato mais pitoresco que marcou todos nós lá. Tristeza, na Esse verdade, homem- é até comum, né? Com 3 mulheres, assim, Verdade. declarado, né? Nossa. Um paciente que tinha infartado, você imagina. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. O TassiCast vai continuar, mas desde já eu quero agradecer a participação de vocês por contar tantas histórias interessantes, experiência, sendo um exemplo para muitas mulheres hoje que estão aqui em casa, que vão se sentir inspiradas para continuar conquistar os seus negócios. Às vezes estava com aquela vergonha, aquele desânimo, e hoje vai mudar de vida, Isso aí. vai Deus conquistar o seu, a sua renda, às vezes até o seu ambiente, né? Mudar o seu jeito de ser, confiando mais em si mesmo. E vamos continuar com o nosso TassiCast. Agora nós vamos para o nosso quadro Você Sabia? Você sabia que o termo empoderamento feminino ele surgiu em 1980? Ele foi ligado aos movimentos sociais na época que defendiam a igualdade da mulher e o protagonismo dela dentro da sociedade. Você sabia que o voto feminino só foi conquistado aqui no Brasil em 1932? Graças à luta de várias mulheres, mas principalmente de Berta Lutz, uma das grandes vozes femininas brasileiras.
Você sabia? Em 2024, o Brasil já contava com mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras. Você sabia? Apenas 26% dos cargos são liderados por mulheres, conforme os dados da ONU, mostrando que a gente precisa avançar muito mais. Você sabia? Estudos mostram que empresas que possuem mais mulheres em cargo de liderança têm melhores resultados no seu financeiro e um ambiente bem mais equilibrado. E para encerrar o nosso encontro de hoje, nós vamos para o nosso quadro Ed Campos, que aqui no TaciCast, todos os nossos convidados recebem lembranças que valorizam o talento e o empreendedorismo da nossa cidade. Hoje, nossos mimos são da distribuidora Espetáculo, daqui de Campos. Se você é dona de salão, entre no Instagram @espetáculo.distribuidora e conheça a marca Svec, que utiliza a tecnologia alemã nos seus produtos. E chegamos ao final de mais um TaciCast. Mas antes de ir, eu quero deixar uma reflexão através de um trecho da música Mudanças, composta e interpretada por Vanusa. Hoje eu vou mudar, pôr na balança a coragem, me entregar no que acredito, para ser quem sou, sem medo. Muito obrigada pela sua companhia. Quero aqui agradecer a Real Dreams mais uma vez pela linda decoração sempre do estúdio. Agradecer a Deus por mais um dia, que Ele esteja com a gente ontem, hoje e sempre. Muito obrigada e até o próximo TaciCast.